Olá a todos, eu sou Edilson Souza e estamos aí com mais uma dica de Linux. E a dica de hoje, antes de falarmos sobre o pacote ou aplicativo que nós vamos usar, eu queria mostrar primeiramente aqui o meu ambiente, a qual nós vamos aí simular essas duas máquinas, né? Primeiramente, eu tenho aqui a minha máquina local e aqui eu montei uma VM. Coloquei as duas aí lado a lado. Aqui eu tenho uma máquina AVM e aqui eu tenho um terminal, certo? Da minha máquina local. É muito comum entre os administradores de rede utilizar o recurso do SCP para fazer transferência de arquivo ou de diretório de uma máquina para outra. Um exemplo seria, por exemplo, eu quero copiar o etc dessa minha máquina local para a minha VM. Então é muito comum a gente utilizar o seguinte comando: scp-r /etc, aí enviar para root @192.168.1.84, que é o IP dessa minha máquina aqui. Sei lá, jogar para MNT. Desculpa. Isso, jogar para MNT. Então pronto, aqui eu conseguiria jogar aqui esse arquivo, fazer uma cópia do etc, né, e todos os arquivos que estão dentro dele. Depois eu estou utilizando aqui o "-r". Para onde, né? Utilizando o usuário root da máquina remota, o IP da máquina, certo? E o diretório o qual eu vou lançar esse arquivo. Só que o que é que acontece? Vamos supor que agora eu quero enviar um outro arquivo, um outro diretório. Um exemplo, o SR, né? O SR ou qualquer um outro. Então sempre eu ia ter que estar fazendo isso, montando, ou por outro eu quisesse fazer um backup de um diretório e enviar esse backup para uma máquina remota, né? Então, de certa forma, assim, é muito trabalhoso a gente estar utilizando o SCP nesse caso, né? Então, uma das formas que a gente pode utilizar é fazer uso de uma ferramenta que tem por nome de SSH-FS, né? O que é que ela vai fazer? Ela vai criar um ponto de montagem entre um diretório de uma máquina remota com a máquina local, né? Utilizando o que? Fazendo o uso do SSH, certo? Então, para isso, vocês têm que instalar o seguinte pacote: apt install sshfs. Então, quando vocês fizerem isso, ele vai instalar na minha máquina aqui, que eu já instalei, certo? Mas no caso a sua máquina não esteja instalado, quando você fizer isso, ele vai instalar o pacote. E nós vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui nessa máquina, na máquina remota, eu vou criar um diretório chamado teste. Então, mkd/teste, certo? E nessa aqui eu vou fazer a mesma coisa, mkd/teste. Ele pode ter qualquer outro nome, estou utilizando aqui só como exemplo, tá? Então, como é que eu faço para montar esse diretório dessa máquina nessa minha máquina local? Utilizando o seguinte comando: sshfs. Vou utilizar o usuário da máquina remota, root @192.168.1.84 Vou montar onde? No meu diretório local. Então olha só, isso aqui é referente a essa máquina aqui, a máquina virtual. E esse /teste é da minha máquina local, certo? Então quando eu fizer isso, vou dar um enter. Ele vai me pedir a confirmação aí da troca das chaves. Eu digo que sim. E vou utilizar a senha do root dessa outra máquina, que é a minha senha aqui. Pronto, fiz isso. Então vou lá para o meu diretório, que é o /teste. Estou dentro dele agora. Observe que dentro dele não tem nada.
dentro do outro diretório, na máquina lá remota, /teste. Deixa eu dar um clean aqui, ls-la, também não tenho nada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um backup do diretório etc. Então como é que eu faço um backup lá do diretório? Utilizando aqui o comando tar, né? Tar czvf. Vou dar o nome desse diretório de backup1.tar.gz e vou fazer uma cópia do backup do /etc. Vou dar um enter. Então ele fez aqui ls-la, fez aqui a cópia desse diretório. Agora observe aqui, ó, na minha máquina remota ls-la, olha só, o backup já está lá, certo? Vamos supor que eu tenho que fazer agora um segundo backup. Vou utilizar o mesmo comando, mudando aqui só o backup 2. Então vou dar um enter. Ele criou o meu segundo backup. Vou lá na outra máquina. Olha que o arquivo já está aqui na minha máquina local. Vou lá na máquina remota e olha que o arquivo já está lá. Ok? Então isso é muito útil. Vamos supor que às vezes você quer montar um diretório de trabalho, onde você vai ficar jogando arquivo, ou, às vezes na sua máquina você tem uma pasta que você precisa jogar ela remota para uma máquina que você está trabalhando. Então aí o SSHFS ele é muito útil para essas situações, ok? Então pessoal, assim, antes de eu terminar aqui o vídeo, deixa eu mostrar para vocês o resultado quando eu desmonto, tá? Então eu vou sair aqui desse meu diretório. Para desmontar, eu vou dar o comando unmount, certo? /teste, que foi o diretório que eu montei. Dou um enter. Olha só agora, vou entrar dentro dele, teste. Vou dar um comando ls-la e aqui não tem nada. Porém, lá no diretório remoto, os arquivos continuam lá dentro, ok? Então fica aí a dica, pessoal. E mais uma vez eu peço a vocês, dá um like aí, deixa um comentário, o que é que vocês gostariam que a gente aí explicasse para vocês, qual tipo de dicas que vocês querem, certo? Compartilha aí esse vídeo com os amigos, certo? Que a gente vai estar, é até uma forma de incentivo da gente estar continuando a fazer esse trabalho, né? Não sei se vocês já viram, mas eu já publiquei muitos vídeos sobre Zabbix, e teve uma vez uma pessoa que veio criticar a minha forma didática, né? De eu explicar as coisas, dizendo que eu estava explicando muito lento, como se estivesse lendo, né? E obviamente que todo mundo tem o seu apontamento, e eu perguntei a ele qual vídeo ele tinha publicado para tentar ajudar aí alguém aí, né? Ele disse que não tinha nenhum. Então, quer dizer, o cara nem faz, certo? Mas porém critica quem faz, certo? Então, até como uma forma de incentivo aí, pessoal, dá um like aí, curte aí, compartilha, certo? E fica aí, até a próxima.